Aqui, ó. E viu Cã, aqui está escrito cão, mas tem a maioria das traduções é Cã, que vem de Canaã, que vai virar Canaã. O filho vai ser Canaã. Mas presta atenção que aqui é uma revelação. E viu Cã, o pai de Canaã. Cã era o pai de Canaã, presta atenção. Era Sem, Jefé e Cã. Aqui está apontando para Canaã, filho de Cã. Então presta atenção outra vez. E viu Cã, pai de Canaã, a nudez do pai. Por que está citando o filho aqui? Precisam prestar atenção. Está citando aqui o filho dele. Quem viu a nudez do pai foi o pai de Canaã, Cã. Mas a Bíblia coloca o filho dele aqui. E isso precisa ser entendido. Quer ver? Viu Cã, pai de Canaã, a nudez do seu pai. E fê-lo saber ambos aos seus irmãos. Amém? Glória a Deus. Então aqui existe algo que aparentemente é incompreensível. Porque ele viu a nudez do pai de Canaã. É isso que está escrito aqui. O pai de Canaã viu a nudez do pai. E fez sabê-lo aos irmãos. Tio de Canaã. Por quê? Tem algo aqui que precisa ser revelado. Então vamos tentar revelar. Então tomaram Sem e Jefé uma capa e puseram sobre ambos os ombros. E indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez do pai. Amém? Glória a Deus. Parece uma conversa difícil de entender, né? Eu já vi pessoas pregando aqui que houve um relacionamento homossexual aqui. Né? Isso não aconteceu. Né? Eu ouvi alguém pregando que os filhos não podiam ver o pai nu. Isso também, aparentemente é isso que está aqui, mas não é isso que está acontecendo. Presta atenção. Aí Noé despertou do vinho que ele tinha bebido e soube o que o seu filho menor fizera. E disse: maldito seja Canaã. Não, vamos entender isso aqui. Quem fez algo aqui foi o seu filho menor, que era Cã. Mas ele amaldiçoou Canaã, que é o neto dele, filho de Sem, filho de Cã. Amém? Está entendido isso aí? Está bem explicado isso? Amém? Glória a Deus? Amém, Jesus. Glória a Deus. Quero dar bem-vindo para a irmã Margarida, lá da cidade de Itaberaí. Deus abençoe, minha querida. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, presta atenção aqui, que esse entendimento é importantíssimo para a gente entender o que aconteceu aqui. E entendendo o que aconteceu aqui, a gente vai entender a cruz. A gente vai entender o que vai chegar no fim dos tempos, já em Apocalipse. É um caminho de entendimento grande aqui, ó. Versículo Gênesis 9, irmãos, Gênesis 9, versículo 22. Novamente, abra aí. Gênesis 9, 22. Olha o que aconteceu aqui. Viu Cã, pai de Canaã, a nudez do pai. Então, quem viu a nudez do pai foi Cã, pai de Canaã. Amém? Canaã, filho de Cã, está sendo citado aqui por algum motivo. Poderia se escrever aqui, Cã viu a nudez do pai. Todo mundo sabe quem é Cã, eram os 3 filhos, Sem, Jafé e Cã. Cã era o mais novo. Mas na Bíblia, novamente, para os irmãos entenderem que isso tem importância. Quando a gente presta atenção nos detalhes, a gente recebe a revelação também. Porque elas estão nos detalhes. Gênesis 9, 22. E viu Cã, pai de Canaã, a nudez do pai. Aí, quando nós vamos no 25, está dito assim, que foi informado a Noé o que aconteceu. Noé disse assim: maldito seja Canaã. Glória a Deus. Canaã era o neto de Cã. Quem viu a nudez do pai foi Cã. Por que ele amaldiçoou o neto?
Amém? É uma pergunta interessantíssima, que normalmente em igrejas não se informam isso. Igrejas, ela tem uma batida por outro caminho, por um caminho religioso, não bíblico. Amém? Então não tem estudo assim. Mas vamos lá. Maldito seja Canaã, o neto, e seja servos aos seus irmãos. E disse, bendito seja do Senhor Deus Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Sem é a figura do Senhor Jesus na cruz. Presta atenção nisso aqui. O Senhor Jesus na cruz, Sem aponta para ele. Bendito seja o Senhor Deus de Sem. Jesus. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Nas tendas do Senhor. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas do Senhor. E seja-lhe Canaã por servo. Canaã, continua, os irmãos não esquecerem isso. Canaã é o neto, é filho de Cã. Amém? Então, aqui tem três figuras, ó. Tem três figuras. Sem, Jefé e Canaã, a linhagem de Canaã. Amém? Ou Cã, como vocês queiram aqui, porque Noé não amaldiçoou o filho, ele amaldiçoou o neto. E tem um sentido aí? Tem. Mas eu só quero falar para os irmãos que essas três figuras estão na cruz, porque daqui a pouco nós vamos para lá. Sem é o Senhor Jesus, o malfeitor da direita é Jefé, e o malfeitor da esquerda é Cã, ou Canaã, o filho Canaã. Está apontando para isso. É filho de Cã, né? É o neto de Noé. Amém? Por quê, irmãos? Porque até então todo mundo era malfeitor. Até a cruz chegar e receber aqueles que vão aceitar o Senhor. Então, por exemplo, o malfeitor da direita, ele se entrega ao Senhor. No sacrifício da cruz, ele se entrega. No sacrifício da cruz dele, ele se entrega ao Senhor. E o Senhor fala, ó, naquele dia, lá existe uma tradução errada lá, que nós vamos passar, mas ele fala, naquele dia, que é o dia da volta do Senhor, você estará comigo no paraíso. Amém? E o da esquerda, não. O da esquerda, não. O da esquerda é o escarnecedor. É só mais uma informação aqui para os irmãos entenderem, que essa informação está em Levítico, abre lá, e ela vai ligar isso aqui de uma maneira que talvez você nunca tenha visto. Um entendimento que talvez você nunca teve. Então vai lá em Levítico 18, abre lá, Levítico 18, o versículo é o número 6. E o versículo 6 diz assim, nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne, para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Bom, irmãos, nós somos adultos. O que o Senhor está falando aqui de descobrir a nudez? Amém? E disso nenhum homem chegará à sua parenta para descobrir a nudez. Então, entra no entendimento. Diz aqui o 7, ó, não descobrirá a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe. Não descobrirá a sua nudez. Não descobrirá a nudez da mulher do teu pai, é nudez do teu pai. O que Cã fez? Ele descobriu a nudez do pai. Para que nos aponta isso? Que ele tenha deitado com a mãe. Amém? Ó, vai um pouquinho só na frente, Levítico 20. Só mais um versículo aqui para a gente confirmar isso que eu estou falando para os irmãos. Versículo 20, capítulo 20, Levítico 20, versículo 11. Diz assim, e o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez do seu pai. Ambos certamente morrerão, e o seu sangue é sobre eles. O que Cã fez? Ele descobriu a nudez do pai. Amém? Amém? Então ele não viu o pai nu. E nem teve, como muitos pregam por aí, um relacionamento homossexual. Ele se relacionou com a mãe. Por quê, irmãos?
Porque a palavra está dizendo isso. Aqui, Noé não amaldiçoou o filho que deitou com a mãe. Quem? Novamente, versículo 22. E viu Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai. E ele amaldiçoa o neto, Canaã. Por quê? A gente só pode supor que o neto era filho de Cã com a mãe. Era filho do mais novo, Cã, e da mãe. Senão não estaria amaldiçoado aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deu para buscar esse entendimento? Se anotar as coisas, irmãos, eu sempre falo isso, anota os versículos e confere, faça um estudo, porque a mente vai abrindo para o entendimento verdadeiro da palavra. Amém? Não é difícil entender a palavra. Nós precisamos só de atenção. O Senhor pede muita atenção na palavra dele. A gente não consegue fazer de qualquer forma. A gente consegue fazer concentrado no Senhor, com o coração na verdade dele e com revelação do Espírito Santo, na sabedoria mesmo. Amém? Em nome de Jesus. Então aqui, para mim, está desvendado o que aconteceu aqui. Se os irmãos fizessem assim uma sequência na linhagem de Canaã, fizesse uma sequência na linhagem dele, de nascimentos, e fosse para onde foi, como diria, a descendência dele, de Canaã, vai cair, adivinha onde? Sodoma e Gomorra. Amém? É como se ele estivesse aqui escarnecendo da obra de Deus. Porque depois de tudo que aconteceu em Gênesis, depois de tudo que houve em Gênesis, amém? O filho de Noé, com a esposa de Noé, estaria escarnecendo da obra do Senhor. Amém? E a Bíblia fala muito desses escarnecedores, e indo por aí, os irmãos, eu vou por aí para passar algo para os irmãos, mas os irmãos podem fazer um estudo por aí, que os irmãos vão ver que esse povo é o povo que estava do lado esquerdo da cruz, do malfeitor do lado esquerdo. Em nome de Jesus. Amém? Falado então até aqui, irmãos, em nome de Jesus, explicado isso aqui para os irmãos, nós vamos para Lucas 23. Porque eu quero mostrar lá em Lucas 23 essas duas figuras da cruz. Lucas 23, em nome de Jesus. Vai lá. Lucas 23, o versículo é o 32. Os irmãos vão ver aqui que de uma forma geral existe um escarnecimento aqui. Zombaria, escarnecer é zombar. Existe uma zombaria total daqui. Aquilo que aconteceu lá em Gênesis 9, com a família de Noé, com o filho e a mãe, era uma zombaria daquilo que o Senhor estava projetando. E a zombaria está aqui, ó. Naquilo que aponta, que são os três que apontam para a cruz. Sam é a figura do Senhor Jesus, Jefé é o malfeitor que vai ser regenerado, e Cã é o malfeitor que vai pagar o preço do erro. E aqui em Lucas 23, o versículo é o 32, diz assim: também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos, em nome de Jesus. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: os príncipes, irmãos, são sacerdotes, eles que representavam a igreja. Amém? Aí os príncipes zombavam ou escarneciam, como queira. Aos outros salvou-se e a si mesmo. Aos outros salvou-se, salve a si mesmo. Se este é o Cristo escolhido de Deus.
E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre. E dizendo, se tu é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava, dizendo, se tu é Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Amém? Glória a Deus. Aí o da direita, irmãos, é importante entender, e Deus deixa isso esclarecido para nós. Isso aqui é uma outra maneira de enxergar a mesma coisa. Tá? O Senhor disse que não tinha ninguém na terra que não tivesse pecado. Não tem um que não tivesse um pecado. Amém? Em nome de Jesus. Todos pecaram contra o Senhor. E todos estavam condenados à morte. Todos eram malfeitores. Amém? Glória a Deus, está entendido isso? Agora o malfeitor da direita é aquilo que o Senhor vai regenerar. Respondendo, porém, o outro, repreendiu, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando nesta condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. Amém? Olha, entenda que nós, aqui, todos nós representados por esse malfeitor, o que nós recebemos é porque merecemos o que nós temos. Às vezes, a cantora estava esses dias aqui com a dor de cabeça insuportável. Tomou um remédio ainda, ficou de cama depois do remédio para que essa dor pudesse passar. O Senhor Jesus, por exemplo, ele os irmãos não acham na Bíblia, ele não tem doença nenhuma, nunca teve nada, porque ele não tinha pecado. Amém? O que nos traz isso é o pecado, que nos traz as dores que nós temos. Glória a Deus. O descontrole, a ira, a afobação. Esse descontrole que nós temos momentâneo, porque nós sempre voltamos para o nosso Deus, ele vem através do pecado que nós temos. Amém? Está entendido isso? Então diz aqui, nós recebemos que mereciam, mas esse não fez, mal nenhum fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. É isso que nós falamos. Lembra-te de nós, Senhor, quando nós oramos. Nos ajude, Senhor, nos salve, lembre de nós. Glória a Deus, está entendido o entendimento aqui? Deu para entender? E disse a Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Olha, presta atenção que aqui ele faz Isso é importante esclarecer isso aqui. Tem um erro aqui, mas presta atenção, irmãos, que os irmãos vão entender o que de fato é a verdade aqui. Ó. Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. O que ele está falando? Da volta de Jesus. Então, esse malfeitor sabia que o Senhor ia voltar. Esse malfeitor é aquele que vai passar pela regeneração. É a casa de Israel e a casa de Judá que vai ser regenerada, vai ser transformada. A casa de Israel somos nós, os gentios. Amém? Descendentes das 10 tribos do norte que fomos aprisionados na Síria e espalhados pelo mundo. Nossos pais são essas 10 tribos do norte. Então o Senhor vai nos regenerar na sua volta. Foi isso que ele falou. Lembra-te de mim quando vieres em teu reino, porque ele vem com o reino dele pronto. Amém? Aí está escrito aqui que Jesus responde, em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. E isso não é correto. Porque ninguém está no paraíso. Se os irmãos olharem lá na parábola de Lázaro e o rico, os irmãos vão ver que morreu Lázaro e morreu o rico. E Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi sepultado. Os dois estão no mundo dos mortos, esperando a vinda do Senhor. Amém? Até Abraão estava no mundo dos mortos. Lembra que o rico pedia água lá e Abraão falou, tem um abismo aqui no meio de nós. Não tem como passar aí, vocês não tem como vir para cá. Ali chama Sheol, o mundo dos mortos. Todo mundo que morre vai para lá, ou para um lado ou para o outro.
Porque vai ter um julgamento de todo mundo. Os que estão com Abraão e os que estão do lado de lá. E nesse abismo do meio, é o abismo onde estão presos os guardiões, os anjos de Gênesis 6. Se der tempo eu passo por lá, porque tem muito a ver com essa história. Gênesis 6, onde eles se relacionam com as mulheres e transforma tudo Gênesis naquilo que Gênesis virou. Amém? E é onde Satanás, está lá em Apocalipse 20, Satanás vai ser preso no abismo por 1000 anos. É esse abismo. Mundo dos mortos aqui e aqui. Condenado, salvo. Glória a Deus.